A entrevistada de hoje é advogada no setor ambiental e urbanístico, além de moradora de Várzea Grande há mais de 20 anos. Foi presidente da OAB na cidade por 12 anos e é ex-secretária municipal de desenvolvimento urbano. Além disso, atuou como membro do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres do município. Hoje, ela é candidata a prefeita de Várzea Grande e pretende solucionar os problemas emergenciais da falta de água na cidade e no atendimento da saúde pública. Flávia Moretti, muito obrigado por ter aceitado dar entrevista ao Mídia News e tirar um tempo da sua agenda de candidato para vir aqui expor as suas propostas e opiniões acerca da gestão na cidade. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço ao Mídia News, a você, Enzo, Ramon, por estar aqui nessa oportunidade. Um grande veículo de comunicação como o Mídia News é muito importante para que eu possa colocar aqui quem é a Flávia, as propostas, o que ela quer por Várzea Grande. É uma oportunidade realmente única e democrática, né? Todos podem assistir e acompanhar aí pelo site, pela internet, né? Nossos internautas. Obrigada mesmo. Flávia, eu gostaria de começar perguntando para a senhora, o que motivou você a entrar para a política? A senhora é advogada, tem anos de experiência, mas o que foi aí o estopim para você enxergar a possibilidade de mudança através de uma possível eleição e gestão da senhora? Quando eu comecei a ver Várzea Grande, a necessidade de Várzea Grande de mudar efetivamente uma gestão pública. Eu moro em Várzea Grande há 22 anos, eu acompanhei na OAB as gestões públicas e eu, depois, do ano passado para cá, eu percebi que não estava tendo mudanças nenhuma, crescimento nenhum em Várzea Grande, só empobrecimento. Veio a pandemia, passou a pandemia e Várzea Grande mais empobrecida ainda, mais estagnada economicamente. A gente continuando vendo os mesmos problemas, a falta d'água, o empobrecimento, a economia parada, estagnada, a população reclamando de transporte. E aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, olha, tive o convite inicialmente do Tião e eu falei, por que não? Por que não? Eu tenho preparo, tenho conhecimento técnico, jurídico, sou moradora, sou cidadã varzea-grandense e por que não fazer diferente para Várzea Grande? Porque se a gente quer mudar a nossa política, a gente tem que começar a mudar a política na nossa cidade. E se eu estou ali, por que não virar política, né? E aí eu inseri e vim para a política partidária, por uma necessidade do município de ter enxergado e visto que Várzea Grande precisa mudar a forma de fazer política dentro do município. Uma coisa que é senso comum sobre a situação de Várzea Grande é a falta de água, que há tempos é apontado como um problema crônico. Mas saindo um pouco desse senso comum, quais são os problemas graves que a cidade enfrenta hoje, quase que emergentes? Saúde. Saúde pública lá está muito precária. É um caos. É 5 horas esperando atendimento médico na UPA. Senha para atendimento no PSF e nas UPAs. Não existe senha para saúde. Depois que eu comecei a falar isso a público, né? Acho que eles vão cortar a senha, né? Mas era senha para você ser atendido. Você chegou, os 20 primeiro atendia. Os outros 20 esperam o plantão do outro médico. Não existe isso. Saúde pública é para todos. Você não tem como controlar quantas pessoas pegam uma virose ou passam mal de pressão alta. Você tem que atender, tem que ser porta aberta. Então a nossa saúde pública de Várzea Grande é um caos e precisa ser melhorado muita coisa, muita coisa. Desde a gestão administrativa da saúde, as unidades de saúde, aparelhar mais, colocar mais médicos efetivamente para atender, né? Porque se tem o médico, mas não está lá dentro do pronto-socorro, não está lá dentro do PSF. Então a gente precisa melhorar. O outro ponto de gargalo de Várzea Grande é a saúde pública. Flávia, essa escassez no atendimento de saúde pública, essa ineficiência que a senhora está apontando, chega ao ponto de ser cruel com os cidadãos? Crueldade e falta de dignidade
É crueldade. Você falou a palavra certa. Eu não falo por crueldade, eu falo falta de dignidade. Você falou crueldade, é crueldade mesmo. Porque eu ontem ainda conheci a filha do cara que caiu morto lá na UPA, que ele ficou sem atendimento. Ele já tinha ido, voltado 2 vezes na UPA e chegou lá e teve um infarto fulminante e morreu. Então, assim, realmente é uma crueldade, é uma inoperância do poder público. E o pior é que quando teve aqui em Cuiabá situações caóticas da saúde, a Câmara Municipal interveio, o Ministério Público interveio, foi lá, fez CPI, o MP foi lá, pediu intervenção. E Várzea Grande parece o reino encantado. Vereador não abre nada, não pede CPI, não faz investigação, o que acontece na saúde. Fica tudo como um reino encantado. Tá tudo maravilhoso. Só o povo sofrendo. Só o povo sem a saúde. Só o povo sem atendimento. Então, assim, o Ministério Público não faz nada contra o prefeito, não faz nada contra os vereadores, não faz nada contra o secretário de saúde. E aí, todo mundo achando maravilhoso. E não tá maravilhoso. Não tem dipirona nos postinhos. Hoje mesmo eu tive com uma cidadã Várzea Grande me apresentando numa loja. Ela falou assim, ontem eu fui pra UPA, não tinha dipirona. Não tinha dipirona para entregar. Então, o pobre de Várzea Grande, a pessoa que precisa, mais vulnerável, que precisa realmente da saúde pública, ele padece. Ele padece, ele sofre, ele endoece e ele morre, se depender do Sistema Único de Saúde de Várzea Grande. A senhora citou aí uma certa inatividade da Câmara para fiscalizar e questionar as ações do prefeito ou a inatividade. A senhora, como avalia os vereadores da Câmara de Várzea Grande? Inerte. Dos 21, 20 inerte. Porque eu sei que ainda levanta a oposição, fala, mas uma andorinha não faz verão, né? Mas 20 vereadores inertes. Não servem para nada na Câmara Municipal. Servem só para lamber, para ficar passando mão na cabeça do prefeito. E a senhora tem Só expectativa isso, que esses vereadores saiam do mandato ou você acredita que eles vão Espero que se saiam, reeleger? espero que a população abra o olho, não se vendem e acreditem que eles já cumpriram o papel deles que não cumpriram, né? Deixaram de cumprir o papel deles de vereador e que a população renove a Câmara Municipal, vote em novos vereadores. Vote em novos vereadores, vereadores que realmente querem fazer a diferença, porque esses que estão já deu o que tinha que dar. Como então, Flávia, caso a senhora for eleita, manter uma boa comunicação, um bom plano de gestão com a Câmara de Várzea Grande? Olha, eu acho que o vereador eleito, como eu eleita, nós vamos fazer uma gestão em prol da sociedade. Aquilo que foi em prol daquele bairro, daquela comunidade, do município, para a saúde pública, para a melhoria da sociedade, o vereador não vai falar não. Não vai acompanhar. Não vai deixar de acompanhar o prefeito. Entendeu? É que nem o DAI. Se eu tiver que passar uma lei que vai mudar a gestão do DAI, poxa, eu estou mostrando que eu estou querendo fazer a coisa diferente, acontecer. Então o vereador eu acredito que o vereador vai acompanhar. Até que o vereador não acompanhe, aí hoje quem vai medir ele vai ser a sociedade. Né? Porque existe isso. Agora, eu não vou ceder a brios, a caprichos de vereadores, entendeu? Eles têm que entender que nós estamos ali juntos para fazer um município diferente, para transformar e melhorar a vida da sociedade, do povo, e não a vida deles, não o capricho deles. Flávia, entrando mais na questão agora de segurança pública, uma das questões que mais preocupa não só Várzea Grande, mas Mato Grosso no geral, é o avanço das facções criminosas. No seu plano de governo, a senhora propõe ampliar o efetivo da cidade de segurança pública. Como fazer isso? Bom, para ampliar o efetivo da segurança pública, eu começo pela Guarda Municipal, que já tem um concurso em andamento, mas também aumentar ainda mais
estruturar melhor a guarda com comunidades nos bairros, levar a guarda para os bairros onde a gente tem maior índice, mas não levar a guarda apenas para coibir, para punir, para fazer mas sim para participar das atividades mais das regiões, das comunidades. E levar também serviços públicos, porque tem muitos bairros que você citou aí da questão da facção, que são bairros que estão à margem do poder público. São bairros que o poder público não entra, não põe escola, não põe creche, não gera emprego, não põe serviços ali. Então, nós precisamos entrar nessas comunidades de forma de serviço público. E aí você vai ganhar a comunidade, você vai reestruturar a comunidade. Assim acontece no Brasil todo, onde tem essas regiões. Porque quando você tem a ausência do poder público, outra pessoa toma liderança. Mas o que a gente quer é dar para essas pessoas um serviço público de qualidade dentro da comunidade, dentro do bairro, que elas vão entender que elas podem ser muito mais do que estar envolvidas com a criminalidade. Levar serviços, levar cursos, levar capacitação, levar creche, para as mães poderem trabalhar, a possibilidade de um emprego na região, levar mais empresas, comércio para a região, que aí você vai fomentar a legalidade no trabalho, na renda, a formalidade daquela criança na educação, tirar essa criança da rua e levá-la para a escola. E aí a guarda, junto com outros serviços do município, estando na comunidade. Isso não é impossível. Com um bom trabalho, uma boa gestão, um bom planejamento, é possível a gente colocar isso em Várzea Grande. E mudar a realidade de muitos bairros. A senhora disse que quando o poder público não toma conta da cidade, a criminalidade tem ali um espaço para proliferar. Sim, isso é no Brasil todo. Sociologicamente, é isso que acontece no mundo, né? Então, quando a gente avalia os últimos anos de gestão aí do prefeito Calil, a senhora acha que, como mencionou, essa inoperância tenha contribuído para o crescimento do crime na cidade? Sim, a ausência do poder público em determinadas regiões de Várzea Grande, e até quase em todas, é literalmente uma ausência que reflete isso. A partir do momento que você não está com o poder público lá naquele local, naquele ambiente, ou porque é invadido, ou porque não está regularizada a área, ou porque ele entendeu que não precisa mexer naquele bairro, como já tem vários bairros dessa maneira, acontece isso. Isso é fato. A inoperância dele está em todos os cantos de Várzea Grande. Candidata, por diversas vezes a senhora citou o coronelismo da família Campos sobre a cidade de Várzea Grande. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor sobre como esse coronelismo acontece na cidade. Olha, Enzo, como explicar? Há 67 anos existe uma história em Várzea Grande política coordenada pela família Campos, Ibaracate, Barros, pelas famílias que fundaram o município, estiveram dentro do município. E aí eles sempre coordenaram esse poder político de Várzea Grande. Então, assim, quando o Júlio Jaime não era prefeito, era alguém da família deles, ou alguém que eles apadrinhavam, como acontece com o Baracate hoje. Então sempre teve esse comando de Várzea Grande dos coronelismo. Diferente de Cuiabá, que já teve vários prefeitos de várias ideologias, de várias frentes de políticas, né? Que veio da educação, que veio do empresariado, que veio... Né? Então e outros municípios no Brasil e no estado de Mato Grosso, que aí tem todo esse desenvolvimento da política, essa alternância de poder. Em Várzea Grande não acontece isso, não aconteceu isso. E aí a gente pega assim, são 67 anos de história, coordenada, comandada por esse grupo de poder político em Várzea Grande, que coordena essa política dessa maneira. Tem vereador lá que é primo do Jaime Campos, que ficou 6 mandados, que aí agora já colocou o sucessor dele, que era um cabo eleitoral dele, que agora é vice do Calil, e que agora o irmão do vereador está indo. Gente, é uma dinastia dentro da Câmara Municipal, nessa prefeitura, dentro da Câmara.
Então, assim, umas coisas que a gente só vê no reino de Várzea Grande. Então, como acontece isso? Explica melhor essa história? Explico. É um povo sofrido, é um povo que não tá, não fala de política, porque trabalha o dia todo, vive o dia todo trabalhando, ou vindo para Cuiabá, ou dentro de Várzea Grande, não tem tempo para pensar, quando ainda sofre na hora que chega em casa e não tem água, então não se despertou que os problemas dele ali do bairro, lá do 13 de setembro, lá do Novo Mato Grosso, do 24 de dezembro, do bairro ali de Santa Cecília, os problemas eles existem porque eles têm que votar em outros políticos. Nós temos que votar e mudar a política de Várzea Grande. Então o novo, não tem que ter medo do novo. O novo está trazendo o novo, a mudança, a transformação. Então nós temos que mudar. Então por isso que eu falo que eu estou fazendo uma ruptura política em Várzea Grande. Porque eu venho para propor um novo. Eu sou uma nova política em Várzea Grande e eu vou lutar pelo meu município. Porque o que passa ali são políticos pegando votos na época da eleição estadual e ganham o mandato estadual e esquece o município. Volta para Cuiabá ou volta para a cidade dele do interior. Então nós não podemos deixar isso acontecer em Várzea Grande mais. Então eu venho despertar a população. Entendeu? E essa história do coronelismo, que nem você falou, aí eu falo do coronelismo. Não, eu não falo do coronelismo só por si. Eles estão me atacando e eu me defendo. Ué, por quê? Eu não posso ser política? Por quê? Porque eu sou mulher? Eu não posso ser política por quê? Porque eu nunca fui política? Eu posso ser, sim, a prefeita da cidade e vou ser a prefeita da cidade. Então, diferente, eles não podem querer mandar em quem quer ser o quê. Um dia eu ouvi de uma atual vereadora que eu não ia chegar em lugar nenhum se eu não aliasse com eles. Isso é um absurdo. Quer dizer que eu tenho que alinhar com essa oligarquia para poder querer ser política? Não existe isso no mundo. E nós temos que despertar o varzea-grandense que tem que mudar. É bem isso. Flávia, eu gostaria que a senhora respondesse também como candidata, claro, mas inclusive como eleitora. A senhora menciona que a família Campos tem aí uma trajetória de muitos anos sobre a cidade. Sim. A senhora não vê qualidades dessa trajetória? Não. Nenhuma? Não vejo. Olha só. Olha por que eu não vejo. Várzea Grande, o único viaduto que tem em Várzea Grande, eu briguei com a Secopa em 2012 para ter esse viaduto. Vamos falar mobilidade urbana. Dos projetos da Copa do Mundo. E Várzea Grande teve a duplicação da Guarita, duplicação da Maria Andreasa, duplicação da Ponte Sérgio Mota, por conta de outros governadores, Blário Maggi, Dante de Oliveira, o Sival Barbosa. Nenhum foi o governador Jaime Campos. Nenhum foi o governador Júlio Campos. A nossa BR não tem um viaduto de travessia. Agora que o governo do estado startou lá a ordem de serviço. Mas o governo do estado é Mauro Mendes, não é Júlio Campos, né, Jaime? Porque eles foram deputados, eles foram senadores, eles foram governadores, foram prefeitos e não fizeram nada estruturalmente para a nossa cidade. Muito pelo contrário, deixaram a nossa cidade crescer de forma desregulada, descontrolada, com invasões. Na década de 90, o que tinha de invasão em Várzea Grande, em áreas, para depois ser desapropriado e pago para os proprietários que eram eles, um monte. Um monte. Então, assim, eles não fizeram nada. Eles fizeram o quê? Criaram uma cidade para eles comandarem, para eles se manterem no poder através do voto. Mas estruturalmente eles fizeram a cidade crescer, desenvolver. Não. As indústrias que tiveram na cidade, muitas foram embora. As que estão lá são heróis da resistência. Algumas ainda estão de uma maneira que sacrifica a população ali, naquela região ali da Alameda, com mau cheiro, não tem regularização. Então tudo isso tem que ser organizado, tem que ser melhorado, tem que acolher. E eles ficam lá como se tudo tivesse bom. E não está. Várzea Grande não está bem. Várzea Grande está num estado de calamidade.
Uma das propostas do Calil, quando entrou para a campanha, foi resolver o problema da falta de água. Ele mentiu, candidata? Mentiu, porque trazer a ETA, que o governo do estado trouxe, né? Não foi ele, foi o governo do estado. Trouxe a ETA, só que ele esqueceu de planejar. Ele esqueceu de fazer planejamento. Gente, se você vai captar água, você vai distribuir água como? Sem planejamento? Não pode. Enzo, como que você vai passar um bitrem numa estrada de terra esburacada? O bitrem vai derrubar toda a soja, vai estourar tudo para fora, vai estourar pneu, não vai passar. Então a água se perde no meio do caminho hoje. Hoje a água, na Couto Magalhães mesmo, ficou uma semana um vazamento na frente do Bradesco. Uma semana vazando água tratada ainda, desperdício. Então o Calil não resolveu o problema da água. Ele não resolveu. E por falta de planejamento e gestão. Porque não é os 4 anos dele, não. Ele tem 14 anos no governo. Ele em 2012... 14? 12. 14, né? Anos no governo. Em 2012, ele ganhou como vereador. Quando a Lucimar assumiu, ele entrou como secretário. Desenvolvimento urbano ainda. Depois ele foi secretário de governo. Sempre na cúpula do governo da Lucimar. E aí agora ele é prefeito. Ele poderia ter planejado se ele estava dentro da cúpula. A cúpula sabendo que está planejando a ETA, que a ETA também não foi feita de uma hora para outra. Tinha que ter planejado para fazer a rede de distribuição de água devida, feito o diagnóstico devido. O que ele fez? Ele fez poços de artesiano nas escolas municipais. O DAI contratou uma empresa caríssima lá para fazer um monte de poços artesianos nas escolas municipais. Resolveu o problema da escola. Só que do entorno da escola não tem água. As escolas estaduais agora estão vivendo. Ontem, anteontem, acho que o Tião fez até um vídeo que os alunos sendo dispensados porque não tinha água. Os alunos bravos porque querem estudar, tem Enem para fazer. E a escola tendo que mandar o aluno embora para casa porque não tem água. Então, assim, não trouxe água, ele não resolveu o problema de água. E não resolveu porque não quis, que poderia ter resolvido. Flávia, uma questão que é levantada tanto por parlamentares quanto por candidatos a prefeito de Várzea Grande é a questão da rede de distribuição, como a senhora mencionou. Rede de distribuição. Alguns apontam que ela está muito arcaica, ineficiente. Sim. A senhora pode comentar mais sobre ela? Sim, a rede de distribuição. Primeiro que tem muitos bairros que não têm a distribuição com a ETA. Estão por poços ainda. E nessa época do ano, o poço seca e não consegue abastecer as casas. Então tem esse problema. Outro problema é que os bairros onde não chegava água nunca, os canos estão estourados. Outro problema são bairros novos que o município autorizou, mas a construtora fez uma ligação péssima qualidade, como é o bairro Paiaguás, de péssima qualidade, asfalto de péssima qualidade, e que os canos não suportou nem a chegada da água e nem suporta a linha do ônibus, os carros, já está tudo esburacado, tudo estourado. Então, e ainda tem aquelas regiões mais antigas de Várzea Grande que os canos são defasados, não consegue atender, tudo estourado. Como eu estou te falando, na frente, no centro da cidade da Couto Magalhães, os canos estourados, vazando água. Eu tive no Nova Várzea Grande, o proprietário reclamou pro DAI que estava um cano estourado. E aí veio a infraestrutura, passou o asfalto em cima daquele cano estourado. Recapeou a rua em cima do cano estourado. E aí hoje já está lá o buraco de novo e a água vazando. Olha a ingerência. Gente, não dá para comunicar, arruma o cano, depois eu asfalto? Não existe comunicação entre DAI e prefeitura? Entendeu? Então é ingerência. Flávia, uma das questões mais levantadas é a dívida do DAI, que passa de 100 milhões.
Passa. na cidade. Mas... Como resolver essa questão? Então, resolver a questão da dívida do DAI é o que eu falo muito bem claro. A minha proposta com o DAI é fazer a concessão privada. Ah, mas alguém vai ter interesse com tanta dívida que o DAI tem, com tanto problema, né, de distribuição? Tem sim. As empresas têm interesse porque água vale ouro, esgoto vale diamante. É muito dinheiro jogado fora nas torneiras, que não chega. Quer dizer, nas torneiras não. Dinheiro nas ruas, né? Que tá caindo, né? Tanto do esgoto como da água. Muitas empresas querem sim, tem know-how no Brasil todo, no mundo. Querem fazer a distribuição de água, tratar a água, distribuir, ganhar o lucro dela e ainda pagar, assumir, investir para o consumidor. Porque ela recebe. Hoje, cada litro de esgoto tratado, cada litro de água tratada do esgoto, que existe uma medição que paga em euros no Hortz lá na Europa. Então, nós temos como adaptar isso para a concessão privada vir e ter interesse em Várzea Grande, sim. Flávia, uma das principais críticas que os opositores da senhora dizem a respeito da sua inexperiência por não ter assumido um cargo de gestão pública. Como a senhora rebate esses apontamentos e se a senhora discorda... Qual a experiência de Calil tinha quando assumiu gestão pública? Ele nem curso superior tem. Eu sou advogada, fui presidente da OAB, por 12 anos trafeguei na gestão pública, fui secretária de desenvolvimento urbano e deixei legados incalculáveis para o município. Só o tanto de emprego que eu gerei, liberando shopping para ser construído, lojas Avan, hipermercado Extra, e as leis que eu deixei para poder hoje ter atacadão, Comper, açaí dentro de Várzea Grande. Experiência? Eu não tenho experiência? Quem não tem experiência é ele, o Calil. Que curso superior que ele tem? Nenhum. E eu, além de advogada, 24 anos advogada, eu, como presidente da OAB, busquei muito mais coisas para o município de forma voluntária. Sem receber R$1 da OAB. Participando de conselho, participando de concidade, participei de audiências públicas. Representei a sociedade de Várzea Grande sem cobrar nada, fazendo o meu trabalho, enquanto presidente de ordem. E o Calil Baracate? Qual que foi a experiência dele para ele assumir a prefeitura? E por que eu não posso? Porque eu sou mulher? Por que eu não posso? Diga de passagem que eu sou mais velha que ele. Flávia, outro ponto criticado pelos opositores é a respeito do vice da chapa, o Tião da Zaerle, que deixou o cargo num momento turbulento do mandato. A senhora não considera que a população tem um pouco de receio de ter Tião novamente na gestão da cidade? Não, quem tem receio de ter Tião junto comigo na gestão é essa velha política, que cria isso aí, fake news aí, ó. Porque o Tião saiu, renunciou sim, porque ele não queria mais participar do que estavam participando, que queriam que ir lá na Câmara Municipal dessa velha política, desses conchaves que eles querem fazer acerto. Quem não quer Tião da Zaerle do meu lado é esse povo da velha política. É os políticos que hoje existem. Porque o povo de Várzea Grande, quando eu vou pra rua com o Tião, adoram o Tião. Os servidores públicos adoram o Tião. Foi o que mais valorizou o servidor público. O prefeito que mais atendeu às necessidades do servidor público. O prefeito que mais fez para as crianças nas creches, que tinha comida farta na merenda escolar, na época dele. Então, assim, com pouco tempo, o Tião ficou 1 ano e 2 meses, eu fiquei 8 meses. E eles, que estão aí há 67 anos, vai discutir, falar de Tião? O povo vai querer falar de Tião, colocar Tião na cruz? Para! Isso daí eles criam esse
terrorzinho aí do Tião, porque eles não querem ver Tião lá, junto comigo no poder. Eles não querem ver uma Flávia Moretti, porque eles sabem quem é a Flávia Moretti, porque quem tá lá sabe o que eu fiz dentro da UAB, junto nas gestões públicas do município. Dentro da Câmara Municipal, minhas audiências públicas. Dentro do Fiotão, discutindo o plano diretor do município, que eles não atenderam minhas reivindicações da UAB para crescimento do município. Então, falando de Tião aí, para mim, não muda nada. A população gosta, adora o Tião da Azaeli, ele vai na rua, o pessoal gosta, ele tem história pelo município, ele é competente, ele arrecada os impostos deles, ele gera renda, gera emprego. Eu também. Quem que desses daí que estão falando gera renda e emprego para o município em Várzea Grande? Nenhum deles. Flávia, apesar dessas críticas que a senhora apontou a respeito desse coronelismo da família Campos, ela ainda tem uma certa força eleitoral na cidade. Por que que isso acontece? Eu acho que perdeu, tá? Perdeu e perdeu muito. Porque a gente tem muitas pessoas hoje, muitos moradores de Várzea Grande que vieram, migraram do interior, migraram de Cuiabá para cá, com os imóveis mais em contas, né, os residenciais, os condomínios. Então, muitas pessoas migraram e viram o caos que é Várzea Grande sem água. Então, não é assim, não está pacífico isso no município. Mas o porquê que existiu todo esse... Existiu porque eu tenho certeza que não vai existir mais esse coronelismo. Eu tenho certeza que eu vou fazer a mudança dessa perspectiva política em Várzea Grande. Existiu porque o povo de Várzea Grande é um povo sofrido mesmo, um povo trabalhador, um povo que trabalha, que vem para Cuiabá, trabalha em Cuiabá o dia todo, e quando volta ainda tem o problema da água, e tem que comprar água, e tem que sofrer, tem não sei o quê. E aí ele não pensa na política. Ele vai pensar na política assim, agora, né, as eleições. E aí, é eles mesmos, porque sempre foi eles mesmos que estiveram na política. Olha o que aconteceu na eleição passada. O Flávio Fical foi oposição. Veio o Calil, sucessor dos Campos, da Lucimar Campos, e com apoio intensivo dos Campos, como é hoje, que continua. Aí veio o Emanuelzinho para dividir voto do Flávio. Olha a política. Veio o Emanuelzinho, pulou a ponte, veio para Várzea Grande para disputar uma eleição. Olha que coisa. Aí o povo que, mudança, Emanuelzinho, mudança, Emanuelzinho. Não, mudança era o Flávio. E aí dividiu o voto. Chegou quase perto. Então, hoje o cenário é diferente. Hoje, apesar de ter 4 candidaturas, a polarização entre eu e o Calil é bem alta. Então, assim, hoje o cenário é diferente. Por isso que eu acredito que realmente Várzea Grande vai dar uma resposta, que é a mudança. A senhora sente que, de certa forma, a população ainda teme contrariar a família Campos? Não. Quem teme a família Campos é quem está lá do lado deles. Quem está com cargo, com salário na prefeitura, quem tem a família inteira, quem tem contratos, empresas com grandes contratos que não quer aparecer. Mas esses daí são poucos, não são muito. Aí eu ainda até falo, gente, os contratados, se são técnicos, estão fazendo coisa, a engrenagem continua da prefeitura. Os contratos de imóveis, de acerto, nós temos que ver se aquele imóvel é importante, é necessário, tem que manter. A engrenagem da prefeitura não acaba com a mudança de gestão. O que acaba é a visão de gestão. É a mudança de gerir melhor o dinheiro público, de fazer acontecer com resultado efetivo. E não ficar só na mesmice. A senhora mencionou há dias atrás que sentia inveja de cidades como Sinop, que estavam tendo um avanço de desenvolvimento. Por que Várzea Grande não teve esse desenvolvimento nos últimos anos? Por falta de interesse da gestão pública de fazer a coisa certa.
Mas por quê? Porque não tem um saneamento básico decente, não tem a água, não tem a rede de esgoto. Um construtor, uma construtora, para investir num condomínio, num prédio em Várzea Grande, ele tem que fazer estação de tratamento? Ele tem que pedir autorização para furar poço de água, dependendo, a SEMA já não autoriza, dependendo da localização. Então é complicado, fica caro, fica oneroso. E ele vai colocar um prédio lá de 20 andares em Várzea Grande e o povo vai reclamar de água, os condôminos? Que não tem água para abastecer? E aí? Então, assim, não tem desenvolvimento por conta que não fazem a coisa certa em Várzea Grande, não faz a coisa gerir e acontecer. Em seu ápice, a senhora enxerga esse potencial de Várzea Grande se tornar uma cidade brilhante? Eu enxergo. Acho que se a gente passar por uma gestão de resultado, de trabalho efetivo e em prol de realmente acontecer o serviço, porque é possível. Eu acho que em poucos anos Várzea Grande dá uma recuperada boa, entendeu? Uma recuperada boa no cenário estadual, quiçá às vezes no cenário nacional. Eu tenho, no meu plano de governo, eu tenho a proposta de criar uma central de aduaneira para despachar a documentação da madeira, porque nós somos a logística, a madeira do estado chega aqui em Várzea Grande, né? Passa por Várzea Grande, e aí às vezes o caminhoneiro fica dias nos portos esperando para fazer a regularização do despacho da madeira. Eu pretendo, coloquei no meu plano de governo a possibilidade de criar um despacho aduaneiro aqui, né? Uma central para já sair daqui regularizado para importação, para exportação. A mesma coisa o centro industrial do agronegócio. Com a vinda do parque tecnológico, eu quero trazer incubadoras, principalmente na linha têxtil do algodão e melhoramento e estudo da soja, para a gente criar próximo, ali na região do Chapéu do Sol, um centro industrial do agronegócio. Eu vou tentar, vamos buscar empresas de têxtil, porque nós fazemos o algodão, né? Já faz o fio em Campo Verde do algodão, então a gente pode fazer o tecido em Várzea Grande, uma indústria têxtil. É bem interessante. Então, eu quero fomentar isso, buscar, porque o gestor, ele tem que ir atrás do que ele quer trazer para o município. Ele não pode ficar no gabinete dele esperando vir. Você tem que ir lá buscar, olha, eu quero trazer uma indústria, eu quero instalar isso, eu quero fazer aquilo. Você tem que fazer acontecer. Quando foi com o Tião falou, eu quero instalar esse shopping. E, Flávio, o que acontece, como que faz, o que a gente tem que buscar? Vamos ver, aí tinha um empresário já interessado, tinha um grupo interessado, eu falei, então vamos destravar para acontecer. É aquela coisa de empreender. Você, o prefeito, ele tem que se empreender, ele tem que empreender o município dele, fazer com que o município seja empreendedor. Para acontecer, para gerar renda, para gerar emprego, aumentar a economia, aumentar a arrecadação. Então eu pretendo fazer isso, trabalhar dessa forma para Várzea Grande. A senhora mencionou na entrevista o potencial industrial e também turístico da cidade. Acredita que no próximo mandato é possível dar uma turbinada nesses setores? Sim, é possível. Principalmente se a gente começar a resolver o problema da água. E não deixar a cidade abastecendo em caminhão-pipa. Né? Então, se a gente começar assim, a gente consegue, sem dúvida nenhuma. Flávia, para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora dissesse para os moradores de Várzea Grande que faltam com água em casa, que não têm acesso ao recurso, passasse para eles uma mensagem enquanto candidata e enquanto proposta de nova perspectiva. Olha, Várzea Grandenses, estou aqui, sou candidata a prefeita de Várzea Grande, meu número é 22.
E o que eu apresento para vocês de maior proposta aqui é a transformação, a mudança de Várzea Grande. A gente não pode mais conviver sem água nas torneiras, a gente não pode mais conviver com o ônibus caindo porta em cima dos usuários, ou atrasando, ou quebrando no meio do caminho, ou faltando ônibus também, superlotados. Nós não podemos mais conviver. Nós somos a segunda maior cidade mais populosa do estado de Mato Grosso. Estamos ao lado da capital, na região metropolitana. Nós podemos fazer muito mais por Várzea Grande se a gente mudar a política de Várzea Grande. E eu estou aqui, me propondo, me apresentando, me colocando como candidata a prefeita para fazer esse trabalho, de fazer uma gestão de resultado e efetividade para o município, para vocês, cidadão varzegrandense. Vamos despertar para a mudança. Muito obrigada.